Estar atento ao que o mercado de trabalho quer do profissional pode ajudar a conseguir um bom emprego. Uma pessoa que deseja trabalhar seus objetivos, sejam eles empresariais, pessoais ou relativos à carreira, e tem dificuldade de encontrar um norte ou desenvolver suas habilidades, precisa de ajuda. Para isso, há especialista em orientar as pessoas a escolher o melhor caminho. Esta é a atividade do coach. Mais conhecido no esporte, esse profissional atua em escritórios e agora chega às faculdades também. Para conhecer mais desse universo, converso hoje com a coach Juliana Beraldo. Juliana, seja bem-vinda aqui ao programa TV Caramba Entrevista e muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Daniel. Agora, vamos conhecer um pouquinho, o que é o coach, para aqueles que não conhecem, apesar do nome ser bem mais familiar nos dias de hoje, mas o que é o coach? Sim, hoje a gente escuta muito falar em coaching, enfim, mas o que é? Na realidade, o coach ele é um treinamento. E qual o sentido disso? Qual o objetivo? Na verdade, é um processo que usa algumas metodologias de psicologia, da própria administração e tem como finalidade identificar, se for um coaching pessoal, identificar o seu momento de vida atual, tudo no geral, qual a sua situação hoje, todos os detalhes de cada uma das áreas da sua vida, como essas forças se equilibram, entender então onde você está e para onde você quer ir, né? Qual o seu objetivo. Agora, quando a gente fala de um coaching empresarial, é entender o momento da empresa, qual o momento atual da empresa, todos os detalhes, departamentos e qual o objetivo final. Para daí o coaching, ele entra como uma ferramenta para te ajudar a traçar o caminho. Certo? Para entender, então, é como se fosse um GPS, né? Muitos autores fazem essa analogia, então, entender onde você está como GPS, marcar onde você está e para onde você quer ir. E aí, o profissional te ajuda a traçar esse caminho, o passo a passo. E, na verdade, assim, o coaching, ele não diz para você o que você deve fazer. O coaching, ele tem como objetivo fazer você, através de perguntas, que a gente chama das perguntas poderosas, para você encontrar o seu próprio caminho. Então, você vai alinhar esse caminho de acordo com os seus valores, com o seu mapa de mundo, e você vai encontrar essas possibilidades que muitas vezes a pessoa sozinha ela não consegue. Então, a pessoa, às vezes, ela sabe o que ela quer, muitas vezes ela até sabe o que fazer para chegar lá, mas por alguma razão a coisa não flui, ela fica estagnada. Então, a gente precisa entender quais as minhas forças, a gente precisa se conhecer, entender, né? Quais minhas forças, de repente, o que me atrapalha de ir em frente, trabalhar isso e sempre com foco no futuro. Agora, Juliana, antes de entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nessa questão, a gente sabe que adolescente, naquele momento ali que está fazendo a transição da adolescência para a juventude, para o jovem, que vai definir faculdade, que vai definir os cursos que quer da vida, normalmente é onde ele tem mais indecisão de saber realmente para que rumo seguir. Seria interessante já neste momento, aí já atrela essa minha pergunta, esse seria um bom momento para ele poder procurar um coach, para poder ajudá-lo nesse caminho, para que não aconteça como muitos hoje tenham, essa é uma pesquisa recente de que jovens que estão entre 30 e 35 anos estão arrependidos das carreiras que escolheram, apesar de serem bem-sucedidos naquilo que fazem hoje. Ou seja, qual seria o melhor momento para procurar realmente o trabalho do coach? Sim, isso que você falou é muito comum, realmente. Várias vezes eu me deparo com pessoas, com clientes que vêm e falam, olha, nessa faixa etária, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não sei se realmente esse é o caminho, então rever tudo isso. E a pessoa ter a oportunidade de descobrir realmente quais são os seus talentos, o que ela gosta, o que ela sente prazer em fazer. Agora, nesse momento de decisão, antes de, no período de procurar uma carreira, prestar um vestibular, é importante. É um ótimo momento, um momento bem oportuno para procurar um coaching de carreira. Porque o coaching de carreira, ele vai te ajudar a entender quais são exatamente os seus valores, o que você tem prazer em fazer e pensando de uma forma geral também, o que o mercado oferece. Então, colocar a pessoa para buscar em ação. Então, deixa eu ver, de acordo, conheço, já sei quais são as minhas habilidades, as minhas competências, o que eu sou bom em fazer, o que eu tenho desejo de ter como carreira, mas também procurar sondar o mercado, quais as possibilidades e como que eu me enxergo desenvolvendo isso. Considerando não só o que eu tenho prazer em fazer, mas o mercado, o retorno financeiro, enfim, todas as variáveis que são importantes e fundamentais na escolha de uma carreira. Agora, eu falei aqui no início que o coach
teve atuação muito grande, muito mais forte, muito mais conhecido na área esportiva e que agora migrou para outras áreas. Você falou do coaching empresarial. Ou seja, dá a entender que existem várias linhas, várias frentes. Como é que é dividido esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente quais são essas áreas de atuação do coaching. Sim, hoje o coaching atua em todas as áreas. Então, eu estava até vendo recentemente, tem até coaching para os pais que desejam ser melhores pais, né? Ter outras ferramentas e habilidades para lidar com a educação dos filhos. Então, o coaching ele entra em qualquer área, né? Então, a gente tem mais comum o coaching de vida, o life coaching, e o coaching empresarial. Mas a gente tem aí outros segmentos, o coaching executivo, o coaching de liderança. Na verdade, para tudo hoje existe um processo que se encaixa. Mas, basicamente, na essência, o processo é o mesmo. É aquilo que eu comentei, é identificar o momento atual e para onde você quer ir. Né? O coaching de vida, por exemplo, ele se encaixa para a pessoa que quer trabalhar, de repente, alguma coisa dentro do desenvolvimento, ter uma meta dentro do desenvolvimento pessoal, de relacionamentos, desenvolver alguma competência, alguma habilidade. De qualquer forma, quando a gente fala de coaching executivo, de liderança, o coaching de vida, a gente vai trabalhar essencialmente competências. Então, qual o seu objetivo? Mas para eu chegar até esse objetivo, eu preciso me desenvolver. Então, que força, que habilidade que eu preciso ter, desenvolver para chegar até essa meta? Então, se, por exemplo, eu estou buscando uma promoção, estou em busca de uma promoção na minha carreira, então eu preciso conhecer, entender quais habilidades eu preciso para me qualificar e desenvolver isso. Então, é uma trajetória que vai sendo construída durante o processo. A gente viu que nos últimos 2, 3 anos o trabalho do coaching ele cresceu bastante, né? Uma área de atuação muito ampla, como você falou, várias frentes. A que se deve esse crescimento nesses últimos 2, 3 anos, na sua opinião, dessa procura pelo coaching, pessoas querendo ser coaches e a procura de um profissional coach? Sim, eu acredito que tem 2 fatores. Um deles é realmente o coach, ele é um processo que ele traz resultados rápidos e efetivos, quando bem elaborado, bem estruturado. Um outro fator, eu acredito que se deve ao fato de ser, teoricamente, uma formação, uma carreira, que ela traz uma certa ilusão até de que você não precisa de uma formação universitária, porque hoje a gente não tem, na realidade, um órgão que controla isso, o trabalho desses profissionais. Então, muitas vezes é vendido isso, de que eu vou lá, eu de repente nunca trabalhei com nada dentro dessa área, vou lá, faço um curso e estou qualificado. Ok, tudo bem que o coach, o profissional de coaching, ele não direciona a pessoa, ele não diz para a pessoa que caminho seguir. Ele dá as ferramentas e tem as habilidades para fazer a pessoa enxergar e encontrar os caminhos. Porém, é essencial que a pessoa, já que ela vai trabalhar com a vida das pessoas, com sonhos, com desejos, que ela tenha algumas qualificações a mais, né? Que ela esteja habilitada a trabalhar com isso. Então, acredito que essa procura se deve a isso, porque na realidade não tem, você vai estudar 4 anos como numa formação, uma graduação, por exemplo. Então, existe uma procura, existe uma demanda também para as pessoas que enxergam, né, sobre essa ótica. Porém, é algo meio complicado, bem delicado. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é o trabalho de coaching. Estamos recebendo aqui a coach Juliana Beraldo, falando um pouquinho mais sobre este assunto. Juliana, quais são as habilidades básicas, por exemplo, que aquela pessoa que pretende se tornar um coaching deve ter? Na sua opinião, você que já é experiente há bastante tempo no mercado, aquelas pessoas que hoje estão pensando, olha, eu sempre recebo perguntas, já ajudei algumas pessoas da família, eu acho que eu posso seguir por essa área, mas assim, quais seriam as habilidades básicas para aquelas pessoas que estão pensando até entrar nesse mercado que você, na sua opinião, essa pessoa deve ter? Sim, em primeiro lugar, ter disposição em buscar uma evolução constante. Então, eu acredito que a carreira do coach hoje, ela se assemelha muito às pessoas que trabalham com informática, por exemplo, que todo momento você tem uma demanda nova, uma informação nova, como tudo hoje em dia. Então, a pessoa está em busca, estudando sempre. Eu falo que a gente precisa ter uma caixa de ferramentas enorme para você atender, porque cada ser humano é um universo, é um mapa. Muitas vezes uma ferramenta que você tem que funcionou bem com uma pessoa, às vezes com outro não vai dar certo, porque a história de vida é diferente, o mapa da pessoa, a gente fala, é distinto. Então, em primeiro lugar, ter disposição em buscar esse estudo contínuo. Em segundo lugar, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente. E saber ouvir.
né? É saber ouvir, entender, entender que aquele é o momento da pessoa, então é o momento de você guardar a sua história, silenciar os seus julgamentos, o seu modelo de mundo para entrar no mundo da pessoa, né? Então é algo que demanda muito esforço, muita vontade, tem que ter paixão pelo que faz. Então isso é o essencial, eu acredito. Agora, existe uma semelhança ou pontos semelhantes com o trabalho do psicólogo, por exemplo? Poderíamos chamar o coach aí de um psicólogo comportamental ou empresarial? Pode-se ter essa relação? Existe essa relação, na verdade? Na realidade, o coaching ele é um processo muito diferente da terapia, né? Então, ele sempre tem um olhar para o futuro, sempre pautado em ações. Então, ele precisa, a cada encontro, a cada sessão, né, que a gente chama, normalmente uma por semana, a pessoa precisa gerar uma atividade, uma mudança, uma ação em direção à meta. Então, sempre olhar do futuro. A gente não vai ficar falando de passado. A gente não fala de passado, o que aconteceu, enfim. Então, olhar sempre para o futuro. Então, é um processo bem diferente da terapia. E muitos até acabam fazendo essa confusão. Não, olha, eu não preciso de coach porque eu já vou a psicólogo. É um trabalho realmente completamente diferente pelo que você está colocando aqui, né? Completamente diferente. Inclusive, quando o profissional, eu, por exemplo, quando eu percebo que existe uma demanda ali para aquela pessoa, para ela aprofundar, e eu já recomendo, olha, eu acredito que é interessante você procurar um profissional para trabalhar esse outro lado. Fui buscar algumas especializações em fazer alguns cursos dentro da área de psicologia, de psiquiatria, algumas formações para ter um entendimento básico, porque quando a gente percebe isso na pessoa, aí já direciona para poder realmente ajudar e ver o resultado na pessoa, o resultado efetivo. Então, a minha pergunta que eu perguntaria a você é quais são os problemas que você encontra nas pessoas, mas não, quais são as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia quando você recebe essa pessoa, que eles têm na vida para poder desenvolver o seu trabalho. Quais são as principais dificuldades que eles encontram? Acredito que os principais desafios são de relacionamentos, comunicação. Um desafio muito comum também, uma coisa que a gente vive no geral, é o problema da ansiedade. Então, as pessoas querem a mudança, porém elas às vezes não têm a paciência de entender que isso é passo a passo, é um processo gradativo. Então, você tem algumas ferramentas para trabalhar com isso, para focar a meta e vamos em frente. Então, relacionamentos, comunicação, motivação, e as pessoas procuram muito para mudança de carreira, para promoção. Então, eu quero uma promoção, eu preciso me qualificar, processo de emagrecimento. Então, são N coisas completamente diferentes. Bom, Juliana, a gente vive nesse universo do tudo rápido, de tudo resultado bem rápido, e realmente a relação que as pessoas fazem com relação ao trabalho do coach, olha, eu não estou conseguindo, está demorando muito, eu vou procurar um coach porque eu quero dar um upgrade na minha carreira, na minha vida. Essa questão do tempo é um problema realmente, de fato, a pessoa que quer o trabalho do coach, mas ele quer um resultado muito rápido? Porque, assim, depende mais da pessoa ou do trabalho que ele vai fazer. Porque muita gente imagina, não, eu vou contratar o coach para fazer, ao invés de uma vez por semana, fazer 7 vezes por semana, porque eu quero resultado rápido. Como é que você trabalha essa questão? Como é que é trabalhada essa questão dentro das áreas? Sim, eu acredito que o processo de coaching, ele preza pela transparência, pela verdade. E então, sempre que a pessoa chega com alguma coisa muito acelerada, eu já falo, olha, funciona assim, assim. Eu sempre primo por marcar um bate-papo com a pessoa para entender o que ela busca e explicar exatamente como é o processo. Porque ali eu já consigo identificar. Então, existe ali uma ansiedade, então eu já falo a realidade para a pessoa. Olha, não é possível a gente fazer uma sessão, 2 sessões por semana, 3, não é assim que funciona. Então, explico. Não adianta a gente querer sair do ponto A e já pular para o B. Isso não vai gerar o resultado. Então, precisa ser algo verdadeiro. Tem que ter transparência e confiança. Senão, o processo não tem sucesso. Então, a pessoa precisa entender que o responsável pela mudança é ela. Porque muitas vezes a pessoa vem também para usar, às vezes, você até como uma desculpa. Olha, eu já tentei de tudo, porque ela também não quer assumir a responsabilidade pelo processo. Ela vem, é aquela história que a gente escuta todos os dias. O meu sonho é emagrecer comendo um monte de doce. Meu sonho é comer e não engordar. O meu sonho é ganhar na loteria. Então, a pessoa assim, quer o resultado, quer perder peso, mas não quer fechar a boca. A pessoa quer o dinheiro, mas não quer trabalhar. Então, isso mostra como, às vezes, as pessoas querem mudanças,
porém não estão dispostos a assumir a responsabilidade, não querem mudar. Então eu sempre falo, jogo muito aberto. E para que seja tudo às claras. E as pessoas estão dispostas também, porque muita gente não está disposta a ouvir a verdade. Eu imagino que as pessoas que buscam o seu trabalho, buscam você, eles querem ouvir algo bom. Não, simplesmente assim, ó, já que essa pessoa vai me dar um norte, vai me dar o caminho por onde eu vou, ela vai dizer o seguinte, olha, você está fazendo assim, então muda, vai para cá que está tudo ótimo. Sempre naquela questão do positivo. E aí eu pergunto a você, às vezes a resposta para essa pessoa talvez é alguma coisa negativa, e como é que essas pessoas recebem essa avaliação, essa análise que você faz? Sim, isso é muito comum, Daniel, de acontecer. Então, eu sempre busco fazer perguntas para a pessoa refletir. Será que isso faz sentido realmente? Será que é assim mesmo? E outras perguntas dentro do contexto ali, do que ela me conta, para gerar uma reflexão. E muitas vezes você também tem que pontuar, porque você enxerga que esse comportamento não vai gerar o resultado que ela quer, muito pelo contrário. Às vezes pode ser um resultado bem pior do que a expectativa dela. Então eu falo, e eu costumo brincar, eu falo, olha gente, eu não passo a mão na cabeça, a verdade tem que ser dita, porque se você vem em busca de mudança, a gente tem que trabalhar com fatos reais e enxergar, porque a gente vai trabalhar coisas que são ótimas, desenvolver suas capacidades, seus talentos, as forças que você já tem, mas a gente precisa também trabalhar aquilo que está te atrapalhando, que te atrapalha de ter o resultado que você quer. Agora, pegando pela questão profissional, eu imagino que deve ser muito comum, porque a gente ouve isso direto, dentro de empresas, você também faz esse trabalho atendendo a empresas, atendendo a funcionários. Aí eu pergunto para você, muita gente tem, obviamente, quem trabalha quer evoluir, né? E aquela pessoa que está dentro da empresa já há vários anos tentando evoluir, fala, olha, já fiz de tudo, eu sou um ótimo profissional, até o meu chefe fala, reconhece isso que eu sou um ótimo profissional, mas não me dá a promoção, por exemplo. Então o problema não está em mim, está na empresa. De fato isso acontece e dentro dessas análises, da sua experiência, o que realmente tem impedido essas pessoas de alcançarem seus objetivos, por exemplo, a promoção dentro de uma empresa? Sim, aí é importante avaliar como a pessoa se comporta. Muitas vezes a pessoa quer a promoção, pode ser que ela tenha pouca percepção realmente das capacidades dela. Então ela acha que só porque ela está ali há muito tempo, ela já é merecedora de uma promoção. Pode ser que ela não tenha nunca verbalizado que ela almeja aquilo. Então você tem que pensar, eu sempre falo, você tem então que analisar como você está, quais os requisitos para essa promoção, para esse cargo, o que é fundamental para estar nessa posição. Será que você tem realmente isso? Em que nível? E se você falou, sempre pergunto, mas você já verbalizou para o seu superior, para o seu gestor, que você almeja isso? Então é muito comum da pessoa falar, mas não precisa falar, tá na cara. Mas tá na cara para quem? A gente tem que entender que a gente não lê a mente das pessoas e as pessoas não leem a nossa mente, elas não sabem a historinha que está aqui passando. Então você precisa sim checar, existe a possibilidade, gostaria de me desenvolver para essa função, o que eu preciso para essa função, para você ter até um feedback, você ter um norte. Então, ok, já sei que eu preciso desenvolver a minha organização, por exemplo, preciso de algumas qualificações, de alguns cursos técnicos, então eu traço o meu planejamento e vou atrás, traço as minhas metas, e meta sempre com prazo. Prazo é o quê? Dia, mês, ano, porque senão fica igual aquela conversa de comadre, de amigo que você encontra, vamos tomar uma cerveja? Vamos! Os anos passam, você encontra e nada, né? Porque não é definido como prioridade. Então você precisa fazer um movimento. O que eu preciso? O que está nas minhas mãos? Eu quero a promoção, depende 50% de mim. Não sei se vai acontecer porque depende do meu gestor, mas faça aquilo que está nas suas mãos fazer. O que você precisa, o que está ao seu alcance. Trace suas metas e vá em frente. De repente, se não for nessa empresa, será em outra. Muito bem, nós estamos aqui no programa TV Crama Entrevista. Nosso assunto de hoje é o universo do trabalho de coaching. Estamos conhecendo um pouco mais desse trabalho e também desse profissional. Estamos recebendo aqui a coach Juliana Beraldo. É hora de um rápido intervalo, continue com a gente, voltamos já já com o segundo bloco.